TC News. Seu resultado é nossa marca. Alex Martins, aqui nos estúdios da TC News, participando conosco hoje. Fala, Alex, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos do TC News. Boa tarde, Alex. Olha, Alex, finalmente a agenda de corte de gastos pelo menos começou a ser pronunciada por agentes do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que ela tomou uma atração. Isso deu uma acalmada no mercado durante a tarde, né, Alex? Pois é, Medina. É importante a gente... Primeiro vamos colocar, né, que eles falaram que vão entregar na próxima semana. Eles, né, Haddad e Tebet, falaram que vão entregar na semana que vem já algumas medidas, principalmente aí para tentar reduzir o gasto do primário. Bom, vamos lá. Quando a gente olha, né, principalmente aquela parte mais engessada do gasto, Medina, que é aquela parte onde você não consegue, né, que são aquele gasto obrigatório, que você não tem muito o que cortar, você automaticamente começa então a filosofar sobre aonde que poderia vir o gasto, né? Então nós teríamos saúde, nós teríamos educação, nós teríamos o PAC, nós teríamos áreas mais sensíveis, principalmente num ano eleitoral. Então, resta saber, né, qual, de repente, a área que vai ser ali atingida num eventual corte de gastos, tá, Medina? Eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao presidente Lula, se ele vai realmente comprar essa ideia, né, de corte de gastos, principalmente em áreas sensíveis, principalmente aí num cenário, né, pré-eleitoral de municípios, né? A gente já tem algumas regiões onde professores já têm suas manifestações reivindicando salário, ou até mesmo, né, uma mudança no piso. Então existe já vamos dizer assim, focos, né? Inclusive foi tema do meu treinamento, você lembra? Falei, nenhum incêndio começa grande. Já temos alguns focos, né? Já dá pra ver algumas fumacinhas ali na direita, ali pra esquerda, vai passando. Então, assim, o mercado, claro, né, descomprime um pouco, tira um pouco daquela pressão que nós vivemos até o dia de ontem, né? E com razão, falas que assustam mesmo no longo prazo. Aquele receio do ministro ser fritado a ponto de deixar em dúvida a permanência dele, esse receio diminuiu com o discurso. O próprio presidente Lula, né, elogiou o Haddad logo depois, né, Alex? O próprio Lula veio e já tirou essa possibilidade. E eu acho que mais por conta de não ter outro nome, tá, Medina? Foi o que a gente falou, né? Você ventilar a saída do ministro, você precisa começar a ter pelo menos alguém em mente, né? Hoje não tem ninguém que a gente possa pensar e que possa assumir o lugar do Haddad. Politicamente falando, talvez se fôssemos discutir pessoas mais técnicas, talvez viria né, alguns nomes, até mesmo Henrique Meirelles, que já foi parte do governo, só que Henrique Meirelles tem ambições políticas. Então, será que o Lula, ou mesmo a ala do PT... Um nome ali, se eu não me engano, na sexta-feira pré-primeiro turno, tinha saído uma informação que o Henrique Meirelles, inclusive, teria sido convidado para ser o ministro da Fazenda do Agora, presidente. Assim, da parte técnica, né, o Henrique Meirelles seria um nome muito bem-vindo. Só que qual que é o problema? O Henrique Meirelles, a gente sabe que ele tem ambições políticas. Então, será que o PT, né, traria o Henrique Meirelles para ganhar capital político, né, numa situação... Vai que ele resolve a situação, Medina. Vamos imaginar que ele resolve a situação. Ele sai muito fortalecido para qualquer eleição, não digo presidencial, mas para qualquer eleição que ele deseje, como senador, como de repente governador, ele sai com capital político, querendo ou não. Então, essa talvez seja a visão de uma ala, né, do PT, ou mesmo uma ala do governo, que não quer arriscar justamente dar esse capital político por Henrique Meirelles. Mas seria talvez um nome que poderia ser cogitado. Agora, em termos de articulação política, a gente sabe que por mais que o Haddad tenha as suas dificuldades, e é óbvio, né, essas dificuldades por conta de você não ter a base aliada ali totalmente, a maioria da base do governo ali nas casas, então é natural que você encontre um ministro que tenha dificuldade de aprovar determinadas pautas, mas querendo ou não, ele é um ministro que conversa com as duas casas. Então, além
de você não ter nomes, você não tem ninguém que poderia estar também circulando da mesma maneira que circula o Haddad. E essa talvez seja a ponderação que o mercado faz, né, e também o próprio presidente Lula, né, acaba reforçando essa ideia de que não existe a possibilidade, né, dele ser, vamos dizer assim, descartado, né, do Ministério da Fazenda. Mas voltando ali a nossa conversa principal, né? Eu acho que existe ainda alguns pontos importantes na semana que vem. E pela minha experiência, Medina, eu tenho aí 24 anos de mercado, e não é a primeira vez que a gente vai para um anúncio muito importante, por exemplo, para o fiscal, né? E o que eu trago, né, de experiência para vocês? Na semana que vem vai ser a seguinte situação, tá? Ou eles vão dar uma sobrevida para o arcabouço fiscal, ou você enterra ele de vez. O problema de você dar uma ênfase... Vai o racha assim, Alex? Porque quando você dá uma ênfase, Medina, quando você chama... Né, a gente sabe que o mercado estava basicamente tradando essa, vamos dizer assim, o abandono do arcabouço fiscal, praticamente já estava quase que ganhando força pelo mercado, tanto é que os preços estão aí. E aí quando você chama, né, uma coletiva e avisa que vai levar para a semana que vem medidas, principalmente com o tema onde você vai rever os gastos, né, ou seja, você vai mexer no seu primário. E aí na semana que vem, vamos imaginar, Medina, que frustre, tá? Cara, não tem como você dar mais uma credibilidade para o arcabouço fiscal. O próprio presidente Lula falou que tem 45 dias. Ele citou agora de manhã que tem 45 dias para resolver, senão a desoneração cai. Então é uma situação que na semana que vem nós vamos ter um ponto muito importante de voto para o arcabouço fiscal. Não é nem a questão, né, de a gente testar aqui o Haddad ou, né, mesmo testar como é que está a situação, né, de margem de corte para o governo. Eu acho que principalmente em relação ao arcabouço fiscal. Porque se frustrar a expectativa, eu acho que o mercado vai de vez enterrar qualquer possibilidade de acreditar que ainda vai existir um compromisso com o arcabouço fiscal, Medina. Ó, Alex, você trazendo, então, uma semana... Pela experiência, né? Pela experiência do Alex, algo até um pouco fora do radar, um pouco. Mas o Alex traz esse ponto importante de uma definição fundamental, né, no cenário fiscal aqui do Brasil, e o investidor tem que se preparar, né? A gente sabe como essas notícias, elas são antecipadas, né? Qualquer sinal que a galera vê que vai por um lado ou por outro, o investidor tem que ficar atento para aproveitar a surfar. E tá aproveitando um pouco desse cenário, Alex, gostaria que você falasse então sobre a expectativa em torno do dólar futuro. Hoje deu uma arrefecida por conta dessas declarações, mas pensando até mesmo para a semana que vem, a tendência é esse dólar nesse patamar perto dos 5,40, podendo caminhar em qual direção, Alex? Olha, Medina, eu só mudo a minha cabeça em relação ao dólar a partir do momento que eu olhar os contratos em aberto e ver que o maior comprador de dólar ou parou de comprar ou começou a vender um pouco, que é a ponta comprada do não residente. Vai ser interessante a gente olhar os contratos em aberto de hoje para amanhã, porque se nós tivermos, tá, nos contratos abertos de amanhã um cenário onde nós tivemos algumas notícias que descomprimem um pouco a balança de risco, ou seja, nós vimos o dólar recuar praticamente de níveis aí de 5.420 para perto de 5.470, uma queda aí de 50 pontos. Se nós amanhã chegarmos para olhar os contratos em aberto e com uma queda de 50 pontos, a ponta comprada do não residente aumentou a sua posição, aumentou o seu estoque, grande a chance da gente ver ele ainda defender um dólar acima dos 5.400. Outro ponto interessante, Medina. Os DI estavam caindo aí, alguns vértices perto aí de 20 pontos. No call agora, no call de fechamento agora às 4 horas, eles chegaram a tirar 10 bases, né, de ganho que estava de fechamento de taxa que estava tendo em alguns vértices. Ou seja, a gente ainda tem alguém na curva de juros que no call de fechamento ainda puxa a taxa para cima para defender ainda um preço de taxa ainda mais para cima. Então você percebe que o mercado, principalmente na taxa de juros, ainda existe vamos dizer assim, um posicionamento técnico que quer acreditar que o fiscal ainda vai dar ruim. Porque senão você não teria
um fechamento de taxa de juros com 20, 15, até mais, né, perto aí de 20 pontos de queda em alguns vértices, e no call de fechamento você ter alguém puxando 10 pontos para cima, fechando aí com uma queda menor do que estava imprimindo no pregão normal. Por aí você vê que ainda existe, né, alguns players que apostam numa crescente de risco em relação ao fiscal aqui, Medina. Excelente. O comentário do nosso Alex Martins, o canal O Especulador, ele mandou assim: o discurso de manter ministro é que nem quando o presidente de futebol diz que vai manter o técnico. Porque o que mais existe em Brasília é mudança de ministro. E a galera comentando aqui, né? Tem uns que xingam, tem uns que criticam ainda mais. Quando a gente fala de política, os corações ficam mais aflorados no nosso chat do YouTube, e é aquilo que a gente sempre gosta de tratar, né? Quando a gente fala de noticiário político, às vezes o pessoal, que isso tem a ver com o mercado. No Brasil faz um preço danado, né? Mas eu acho que vamos dizer assim, é normal, né? Eu por exemplo, vivi muitos dos momentos eleitorais turbulentos no Brasil trabalhando no institucional. Então vou dar um exemplo. 2000 ali na eleição ali do Bolsonaro 2018, eu estava trabalhando junto com Alfredo Menezes, diversos gestores ali, Claudinho Coppola, e o tema, quando você ia falar de allocation, quando você ia falar de asset allocation, o tema político era o tema do momento, não tinha como você não tocar, né, na questão política. Agora, você tem que ter, né, vamos dizer assim, um amadurecimento para falar sobre política, né? Você não pode simplesmente olhar, né, para o mercado financeiro e achar que você está com a visão correta, né, e que o preço dos ativos, de repente, não vão responder da maneira como vem respondendo, porque a sua visão política ela é a mais correta ou não. Então, acho que assim, independente da gente achar, né, se quem vai levar é partido A ou B, você tem que perceber que é o seguinte: para onde o mercado está caminhando conforme os temas políticos surgem. A gente que, quando está no mundo, né, institucional, a gente é treinado para isso. Ora, se a gente ontem tinha um Haddad falando e o mercado piorava, e hoje você tem um ministro Haddad falando e o mercado melhora, você tem que ponderar o que de ontem para hoje mudou e ver onde está o ganho que você pode ter na balança de risco e ir para esse lado. É o que a gente sempre fala. Para você acertar se vai subir ou vai cair, Medina, é muito mais difícil. O que é mais fácil? Você acertar para onde todo mundo está indo. Então, assim, não me cabe. O que me cabe é trazer para vocês um pouco da minha experiência, decifrar um pouco da balança de risco. Sim. E ponderar, né, o que pode fazer preço ou não. Como a gente falou desde. Você lembra, Medina, quando começou as especulações da Petrobras? Eu peguei e falei aqui, pessoal, nenhum incêndio começa grande, não é a mesma questão dos dividendos e o papel vai cair. Então, assim, o Alex estava prevendo, usou a bola de cristal? Não, é o passado. O passado me traz algumas informações, me traz algumas referências que me levam a crer que o mesmo vai acontecer. Então, assim, eu acho que todo mundo, né, claro, o chat se exalta, eu gosto, né, eu acho que faz parte, né, mas a gente também tem que ter um pouco, né, de muitas vezes maturidade para entender que quem está fazendo gestão, ele vai muito mais, às vezes, preferir pôr dinheiro no bolso, né, do que levantar bandeira de partido A ou B. Se você perguntar, você prefere, né, e fazer política, fazer propaganda, fazer palanque, ou você prefere dinheiro no bolso? O gestor vai falar, cara, eu prefiro dinheiro no bolso até porque eu tenho cotista. Então é natural. Eu gosto de ver ali os comentários, o pessoal se exaltando. E o privilégio é nosso, que acompanha a análise do Alex. O Alexandre mandou que aula do Alex Martins aqui no nosso Tarde TC News. O Roberto Constantino aqui perguntou, Medina, aqui, pode por favor perguntar ao Alex que horas é o fechamento dos DIs futuros? O mercado regular fecha agora às 4h30, né? 4 horas ele fecha, e das 4 até as 4h30, alguns vértices tem o leilão de fechamento. Tem o leilão de fechamento, isso. Aí tem aquele, o total, e depois os days eles seguem no pós, né? Até às 6 horas, mais ou menos assim, mas 4 horas é que é o horário que fecha mesmo o dia. Por exemplo, o 27 fechou em queda de 15 pontos base e meio, 11,59% ao ano, mas agora já tá em 11,58, caindo 16 pontos base. É que o pós segue até às 6 horas da tarde.
Alex, então é isso. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço a você. Até amanhã. Valeu, Medina. Obrigado, Mari. Obrigado a você que nos assiste e nos vemos amanhã. Valeu, pessoal. Faltando 14 minutinhos para o encerramento do dia em Wall Street, Mari, vamos trazer a atualização do cenário dos Estados Unidos? Vamos lá então, Medina. Passando pelas bolsas americanas, elas continuam operando mistas. Nasdaq continua subindo forte, avançando 0,87% aos 19.861 pontos. S&P avança 0,25% aos 5.434 pontos. E Dow Jones uma leve queda de 0,14% aos 38.656 pontos, Medina. Boa, Mari. 4h46, daqui a pouquinho a gente traz mais atração pra você. Mas antes eu tenho um recadinho pra você, um recadinho lá da galera da Sencom. Pro pessoal que não entregou ou entregou com informações conflitantes com a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda de 2024. Se você é desse time, cuidado. Você pode cair na malha fina, no pior das hipóteses, pagar até uma multa para a Receita Federal, mas não se preocupe, a Sencom tem uma solução simples e rápida para resolver toda a parte tributária dos seus investimentos. É só você acessar o QR Code que está aqui na tela para entrar em contato com um time de especialistas da Sencom. Esse time está pronto para deixar o seu imposto de renda em dia com o leão, tá? Então a informação, o recado da Sencom para você aqui no nosso Tarde TC News. Aproveite essa oportunidade. E eu peço também, Andrezão, para você colocar aqui na tela, que a gente tá na reta final, é só hoje e amanhã, pra pesquisa da TC News. Você que gosta da nossa programação, sempre acompanha aqui todo dia a cobertura de mercado da TC News. A gente tem uma pesquisa que tá rolando desde a semana passada e se encerra amanhã. Quem participa bastante pelo chat vê que tem um link fixado ali que te direciona diretamente para essa pesquisa. Quem não tá com o chat fácil, aqui na tela aqui, ó, QR Code que aparece ao meu lado para você também poder responder. Coisinha, menos de 5 minutos, acho que em 2 minutinhos dá para matar, pra gente entender qual que é a sua relação com o mercado dos Estados Unidos, pra gente poder entender e entregar cada vez mais a melhor cobertura de mercado para você. Então a gente conta muito com você, a gente gostaria que todo mundo que está acompanhando aqui o nosso TC News, mesmo que esteja pela primeira vez, pudesse responder essa pesquisa, porque ajuda muito a gente. Não esqueça também de deixar o seu like na nossa transmissão pelo YouTube. Estamos com 1.484 likes nesse momento. A nossa meta é 1.500 no dia de hoje. Aproveite, participe conosco aqui do nosso Tarde TC News. São 4 horas 48 minutos. Bom, Ibov recuando 0,11%, 119.803 pontos, operando perto da estabilidade. O dólar futuro tá caindo 0,57%, R$ 5,380. E agora é o momento aqui do Tarde TC News a gente utilizar a plataforma Market Profile para procurar oportunidades no mercado e para ver como que essa plataforma conta sobre o dia do pregão. Rafael Anthony já está aqui conosco para fazer parte aqui do Tarde TC News. Fala, Rafael, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Muito boa tarde, Medina, boa tarde, Mari, boa tarde a toda a audiência. É um prazer enorme estar aqui novamente, passando um pouquinho do nosso conhecimento aí, usando essa poderosa ferramenta que é o Market Profile. Boa tarde, Rafael. É isso aí, Rafael. Sempre analisando, principalmente dólar e índice futuro. Para quem gosta de tradar nesses dois ativos, você mostra essas oportunidades. Eu tô vendo aí esse dólar, parece um B, se eu conseguisse se ver assim, se é isso mesmo, se eu conseguir identificar a imagem, ô Rafael. E gostaria que você explicasse um pouco desses movimentos de hoje no dólar futuro. Isso mesmo, Medina. Depois da tempestade, né, vem a bonança. Hoje nós estamos num mercado um pouquinho mais tranquilo nesse movimento direcional. Estamos trabalhando em conjunto com o MXN, que é o peso mexicano, né? Foram as duas moedas que mais valorizaram, o real e o peso mexicano, nas duas praticamente aí últimas semanas. Eu já faço esse acompanhamento há um certo tempo, então eu estou bem tranquilo assim para entender como eles podem movimentar a partir de sua abertura, né? Então nós temos um movimento forte de tendência de alta no dólar e as áreas de valor estavam seguindo cada vez mais altas. Só que, contudo, todavia, entretanto, essa região dos 5,40, né, se tornou uma região importantíssima aí como divisor de águas nesse mercado. Lembrando que 5,40 no futuro não é o 5,400 em si, a gente tem uma expectativa futuro, então nós temos os juros embutidos. Então seria mais ou menos essa faixa de preço que nós estávamos vendo.
O mercado abriu exatamente em cima desses 5.400, tentou fazer um movimento para cima, mas ele não se sustentou, veio seguindo mesmo o peso mexicano, que já estava no movimento baixista mais forte. E aí nós trabalhamos durante algumas horas de maneira dividida, por isso que a gente tem esse formato em B. Num primeiro momento, nós trabalhamos esse nível de preço, e aí após as falas que nós contextualizamos aqui um pouquinho mais cedo, né, com o Alex trazendo para a gente essa referência também, ele ganhou essa movimentação para baixo e ele veio testar as regiões valorosas que nós tínhamos nos 3 últimos pregões. Então nós pegamos o finalzinho dessa região valorosa de ontem e de terça e de segunda-feira a região valorosa. Então a gente está vendo um movimento direcional, esse B maiúsculo, nós conseguimos observar primeiro uma Acertei, né, Rafael? De preço. Acertou, perfeito. E depois ele muda aqui para baixo, só que ele ainda não tem tanta força para continuar essa direção, porque nós temos uma média de movimentação dos últimos pregões que dá aproximadamente 68 pontos. E nessa movimentação para baixo aqui, ele anda aproximadamente 55, então por mais que ele tivesse força para continuar um direcional, talvez ele não andasse tanto, porque isso precisaria de um volume financeiro maior para ele fazer uma expansão melhor aí. Então nós temos aqui um fundo muito bem definido, que ele tentou romper por diversas vezes e acumula na parte de baixo, né, do B. Então são 2 barrigas. Então o que a gente pode ter para amanhã? Uma continuação desse movimento para baixo, e aí esse 45 se torna um forte suporte, porque foi referência de mínima, né, nos pregões anteriores, né, não de hoje, mas nos 2 últimos pregões, tirando o de hoje, mas também, e essa é uma característica muito grande de ainda indecisão, e ele trabalhar essa região, fazendo com que essa acumulação de cima se torne uma resistência e essa acumulação de baixo se torne um suporte e ele acumule nessa região chamada de low volume node. Então, por exemplo, amanhã, se ele fechar aqui, aonde ele está aqui, no 80, e amanhã o MXN estiver para cima, a gente pode fechar esse buraco. Se amanhã o MXN estiver para baixo, a minha expectativa é que ele continue esse movimento direcional. Então, meu foco está todo em cima do MXN, porque quando o mercado aqui abre, lá fora já está girando e esse par em especial já está funcionando há muito tempo, então a gente pode seguir esse mesmo lado que esse par está trabalhando, Medina. Então, essa é a referência para a gente para amanhã. Excelente, Rafael, bem bacana. 4,54. E aí eu também peço uma análise sua, Rafael, em relação ao índice futuro, que neste momento também está estável, 121.685 pontos. Para o índice, quais os formatos que a gente tem hoje? A gente vê que não foram tantos pontos assim trabalhados ao longo do dia, né, Rafael? Isso, Medina, nós fizemos um range bastante encurtado no dia de hoje, porque ontem nós tivemos a rolagem e ele também deixou um desenho para a gente, né? Ele fez um B minúsculo, isso quer dizer que ele faz um direcional vindo de cima e acumula no fundo, não tendo força para continuar esse movimento. O que nós temos agora no mercado futuro? Nós temos um fundo relativamente... pegar uma linha retinha, mais fácil de mostrar, relativamente bem definido, onde ele tenta fazer novos fundos, não se sustenta. Então podemos usar também esse último fundo como referência, só que no dia de hoje ele não consegue ganhar um direcional tão forte para baixo. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que ele não consegue ganhar esse direcional, sendo que nos últimos pregões ele fez grandes movimentações? Isso é pelo seguinte, nós fizemos o movimento de rolagem no dia de ontem, e esse diferencial do IBOV para o índice futuro está de aproximadamente 2.000 pontos, então é um diferencial muito grande. Então quando nós vemos aqui um índice futuro em 121.600, o IBOV vai ter que trabalhar, em teoria, 1.900, 2.000 pontos para baixo. Então daria mais ou menos 119.600. Então pode parecer que ele está movimentando pouco, mas isso, esse movimento que nós tivemos ontem e esse diferencial de juros já empurra bastante o IBOV para baixo.
a gente acaba por ver o índice mais ou menos equilibrado, né? Não testando novas mínimas, mas o Ibov, por esse diferencial de juros, ele vem fazendo esse movimento direcional. Então, ele acaba sendo aquele ativo que segura um pouquinho o mercado e não deixa ele avançar mais no movimento direcional, sem termos essa convicção que realmente é para baixo. Então, o dólar, se ele fizer aquela movimentação de correção no movimento para cima, preenchendo aquele buraco, nós podemos preencher também essa região aqui para baixo. Se o dólar vier uma movimentação mais baixista, né, seguindo ali o MXN, caso o MXN já tenha um movimento baixista na nossa abertura amanhã, a gente pode fazer esse movimento para cima. Então nós estamos alinhados com o dólar, só que é um movimento inversamente proporcional. Então se o dólar sobe, o índice faz um movimento para baixo, se o dólar cai, o índice faz esse movimento para cima. Essa é a minha expectativa para trabalhar amanhã, tendo as referências do próprio mercado como potenciais paradas, resistências ou suportes. Medina. Excelente, Rafael, bem bacana. Ibovespa fechou em queda preliminar de 0,13%, 119.777 pontos, papéis no leilão de fechamento agora, mas dá tempo de pedir para o Rafael analisar um papel, Mari, com base na plataforma. Você separou algum espectador que mandou pra gente, Mari? Separei sim, separei aqui o Luiz, ele pergunta para você sobre PRIO. PRIO 3, que foi para o leilão de fechamento, na verdade, caindo 1,50% aos R$ 42,05, Rafael. PRIO 3 é Pretório? É PetroRio, isso. PetroRio. Beleza. Ó, PRIO 3, ele está fazendo, deixa eu só entender aqui, um movimento direcional através dos candlesticks. Vou no diário aqui. Então ele está fazendo aqui, ó, um movimento de acumulação, ele está perdendo a acumulação e volta mais ou menos para o meio do caminho. Então a gente está trabalhando na parte superior do ativo. Então eu vou aqui para o gráfico de profile. Então olha só, eu vou usar os dias anteriores como essa referência de movimentação. O que eu consigo perceber aqui? Ele faz um movimento para baixo, acumula aqui embaixo. Em 3 pregões ele faz um direcional, diminui um pouco essa movimentação e nós vamos perceber, ó, que a área de valor e até a máxima deixada, ela vai casar com um suporte anterior que foi perdido, que virou uma resistência. Então ele fez um pullback. Na prática, se a gente tiver uma continuação desse movimento direcional, o próximo movimento vai ser em direção ao que a gente tinha agora aqui embaixo. Então é como se ele tivesse feito uma pernada que seria assim, ó, para baixo, para cima, uma pernada menor, né, deixando essa referência aqui como parada, e ele pode continuar esse movimento direcional. Mas ele não faz tudo de uma vez, ele vem por partes, né? Então nós vamos tentar trabalhar aqui, ó, o tamanho das movimentações que nós estamos vendo, aproximadamente R$1,10. Aqui eu tenho uma movimentação de 1,50. Então, por exemplo, se ele fechar aqui e eu tiver uma movimentação direcional, 1,10 dá mais ou menos aqui, ó. Então eu tenho uma referência de potencial suporte neste ponto de controle e na mínima deixada também nesse dia. Então ele pode continuar esse movimento direcional e depois ele testar o restante desse fundo. Então nós temos 2 partes aí para movimentação e ele chegando novamente nesse fundo, a gente vai ter que ter a leitura novamente para entender se ele tem força para continuar o movimento de baixa, que é o que tudo indica, ou se ele começa a enfraquecer esse movimento direcional. Mas no cenário é esse desenho aqui, ó, movimentação para baixo. Tá bom? Legal, Rafael. Obrigado, hein, pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você e amanhã tem mais. Eu que agradeço, um abraço também, abraço Mário, abraço a toda a audiência. Amanhã estaremos novamente aqui para contextualizarmos esse mercado. Obrigado, uma ótima noite, pessoal. Valeu, Rafael Antoni, conosco aqui no Tarde TC News, às 5 em ponto.
mercado americano fechado. E o fechamento do mercado nos Estados Unidos é um oferecimento de Webull. Acesse o QR Code que vai aparecer aí na sua tela e baixe o aplicativo da Webull. Negocie você mesmo as ações mais valiosas do mundo em Wall Street. Mari, vamos trazer o encerramento do dia por lá. Como que as bolsas americanas terminaram hoje, Mari? Medina, as bolsas americanas fecharam mistas nessa quinta-feira. Nasdaq 100 ainda deu uma leve acelerada na alta na reta final do mercado, fechou avançando 1,92% aos 19.870 pontos. S&P com um avanço de 0,23% aos 5.433 pontos. E Dow Jones com uma queda de 0,17% aos 38.646 pontos. Passando também pelos bonds, as Treasuries de 2 anos fecharam com uma queda de 5 pontos base aos 4,697% ao ano. As de 5 anos com uma queda de 7 pontos base aos 4,242% ao ano. E as Treasuries de 10 anos caindo 7 pontos base também aos 4,242% ao ano, Medina. Perfeito, Omar. E a gente utiliza para resumir um pouco e trazer alguns destaques corporativos de ações dos Estados Unidos. O S&P registrando o seu quarto fechamento recorde consecutivo, né? 5.433 pontos. Ele renova a máxima de fechamento, como a gente pode observar aqui, tô dando até um zoom aqui para o S&P 500, quarto pregão consecutivo em que renova o recorde de fechamento. O S&P subiu junto com o Nasdaq na medida, né, de dados do PPI terem mostrado uma inflação desacelerando nos Estados Unidos. As pressões inflacionárias podem estar diminuindo por lá e isso pegou no mercado americano. S&P e Nasdaq impulsionados por esses dados que mostram sinais de arrefecimento das pressões. Lembrando que o PPI caiu 0,2% em maio em relação ao mês anterior. Com isso, o índice de preço ao produtor ele vem abaixo das expectativas também. E os dados de hoje seguem a decisão de ontem da política monetária do Fed, que manteve as taxas Fed Funds inalteradas, mas observou que houve sim progresso na frente da inflação, reduzindo além as expectativas de corte das taxas para 2024 para um corte apenas. E aí a gente traz alguns destaques corporativos aqui nesse fechamento do mercado nos Estados Unidos. Eu vou colocar na tela a Tesla, porque Tesla tem um acontecimento importante rolando no dia de hoje. Os papéis chegaram a subir fortemente durante o dia, terminam com uma alta de 2,92%, 182 dólares e 47 cents, porque hoje um destaque importante é a possibilidade de votação, né, que os acionistas da Tesla terão em relação ao salário do Elon Musk. Então, a empresa foi um dos destaques positivos do dia. Essa votação que está prevista para iniciar às 5h30 da tarde no horário de Brasília, para os acionistas decidirem a aprovação de um pacote de remuneração de 56 bilhões de dólares pedido pelo CEO da companhia. De acordo com o presidente da Tesla, o Robin Delhon, há uma possibilidade de afastamento de Musk da fabricante caso os acionistas não façam a vontade dele. Mas o próprio Musk publicou pela manhã no X, né, que o apoio dos acionistas às suas propostas estaria vencendo por ampla margem. A gente vai ter essa confirmação de hoje. O papel chegou a subir mais de 7% logo na abertura, foi arrefecendo e teve essa alta de pouco menos de 3%. Além do pacote de remuneração, Musk também tem que ver o domicílio corporativo da Tesla. Ele quer que isso passe pro Texas, se deve a uma disputa que o bilionário travou com um juiz de Delaware que vetou a remuneração de 56 bilhões de dólares em janeiro desse ano. Então, Tesla, um destaque importante pra gente acompanhar. Eu vou pôr aqui na tela também a queda das ações da Boeing. Boeing caiu mais de 1%, 180 dólares e 68 cents. A empresa no dia de hoje teve uma informação da agência Reuters de que a Boeing está investigando um novo problema de qualidade no jato 787 Dreamliner, depois de descobrir que centenas de fixadores foram instalados incorretamente nas fuselagens de alguns modelos não entregues. Essa é a mais recente de uma série de
problemas da fabricação que afetam a fabricante de aviões nos Estados Unidos, envolvendo um aperto incorreto de mais de 900 fixadores por avião. De acordo com a publicação da Reuters, não há nenhuma preocupação imediata com a segurança do voo das aeronaves, mas a Boeing está trabalhando para entender o que causou o problema e vai decidir quanto, se for o caso, retrabalho será necessário assim que a investigação for concluída. E um outro destaque aí do ponto de vista positivo no dia de hoje é pro avanço de Broadcom, que subiu bem no dia de hoje lá na Nasdaq, 12,27%, 1.678 dólares no dia de hoje das ações, depois, né, de que a fabricante de chips e fornecedora de software de infraestrutura superou ontem as expectativas para o segundo trimestre fiscal. A empresa também anunciou um desdobramento de ações de 1 para 10. A Broadcom reportou lucro ajustado de 10 dólares e 96 cents por ação no trimestre encerrado em 5 de maio, alta de 6% em base anual e acima das expectativas. A receita somou 12 bilhões e 490 milhões de dólares, uma alta de 43%. A Broadcom também elevou a sua previsão de vendas para o ano fiscal completo encerrado em 3 de novembro para 51 bilhões de dólares, um aumento de 42% em relação ao ano passado. A Broadcom, ela fabrica processadores de inteligência artificial de data center personalizados para Meta, dona do Facebook, para Alphabet, controladora do Google. A Broadcom também fabrica chips de rede de computação para todos os principais provedores de infraestrutura de computação em nuvem e teve esse avanço bem significativo no pregão de hoje. É um resumo que a gente faz nesta quinta-feira do fechamento da bolsa nos Estados Unidos, aqui no Momento Uibu, para você no Tarde TC News. 5 horas e 7 minutos, a gente segue com o nosso programa, trazendo os principais destaques do dia, algumas ações aqui na Bolsa Brasileira ainda no leilão de fechamento. Vejo até uma piora aqui depois do leilão pro Ibovespa, a gente aguarda, né, o encerramento do leilão completo pra gente destacar, mas eu vou chamar o nosso Jefferson Latos às quintas-feiras aqui conosco para comentar sobre o dia de hoje, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Fala, Latos, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde! Fala, Medina, boa tarde, Mari, quanto tempo? É verdade, boa tarde, Latos. Pois é, Latos, mas bacana ter você aqui de volta para comentar um pouco desse cenário que a gente registra, principalmente na bolsa local, né, o Latos? O Ibovespa bem descolado do bom humor que a gente observa principalmente em S&P Nasdaq aqui nos Estados Unidos, com receios fiscais, com receios locais fortes na Bolsa Brasileira. Ontem, um sentimento do investidor de um isolamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, uma coletiva do Haddad que durante a tarde foi amenizando um pouco as preocupações e colocando a agenda de corte de gastos na pauta aí do governo. Acho que o Lattes teve um probleminha ali com a câmera caiu do Lattes, mas ele já vai voltar aqui para poder comentar conosco sobre esse dia do pregão. Eu só tô esperando o ok do nosso grande André Luiz por aqui. Mas o Lattes participa conosco e você vai mandando a sua mensagem. Participa aqui do nosso programa, mande a sua mensagem no dia. Um salve para Alexandre Martins, comentando sobre o problema que a Boeing está enfrentando, e você vai deixando o seu like aqui, que faltam menos de 7 para gente conseguir os 1.500 hoje. Lattes está de volta, Lattes, fiz a introdução, passo a bola para você, que são esses riscos locais que o investidor tem olhado aqui no Brasil. Como que você tem analisado toda essa questão envolvendo devolução da MP do PIS/COFINS, agora a agenda de corte de gastos, o ministro Haddad tentando emplacar, e aí, Latos? Bom, vamos lá. O cenário quando a gente olha para o Brasil está bem complicado, né, Medina? É devolução da MP de PIS/COFINS, é fritura, de certa forma, da imagem do Haddad, é o próprio fogo amigo dentro do PT mesmo, ali com o Jacques Wagner no Senado. Situação complicada, né? E detalhe, né? Devolução dessa MP do PIS/COFINS faz com que o Haddad não tenha de onde tirar os 25 bilhões que perdeu ali com a desoneração de folha, né? Então, isso coloca em risco o fiscal. Fiscal esse que já está em risco, né? Diga-se de passagem. Mas isso vem complicando bastante.
declarações do Lula também, deixando claro que vai continuar gastando, não está disposto a cortar gastos. A Simone Tebet também fazendo declarações dizendo que não tem aonde tirar receita mais. Então, assim, tudo isso fere o fiscal, deixa uma incerteza bem grande e isso faz com que o investidor não queira colocar dinheiro no Brasil, né? Hoje deu uma amenizada, o Haddad deu um discurso hoje dizendo que vai tentar focar em corte de gastos, né? Quero ver o Lula permitir isso, mas em todo caso teve também um aceno do Lula para o Haddad, né? Ele está na Europa, mas fez questão de fazer um elogio para o Haddad, que é um excelente ministro, que é normal as críticas a quem está à frente do Ministério da Fazenda. Mas o resumo da ópera é um só, né, Medina? A situação está bem complicada para o Brasil, politicamente falando, economicamente falando, fiscalmente falando. Economicamente nem tanto, vamos tirar essa pedra do caminho. Foi mas o que o vice-presidente Alckmin falou hoje, né, o Latos? Ele até comentou, o dólar em algum momento vai cair e tudo mais, e ele citou questão de inflação, de PIB, foi o que defendeu o vice Geraldo Alckmin hoje. Exato, a nível de PIB vai crescer, vai ter arrecadação maior, isso não é um problema. Mas a grande preocupação é, de fato, fiscal, que é equilíbrio de conta. Não tem equilíbrio de conta, ninguém quer colocar dinheiro num país que tem um risco de futuramente não ser um bom pagador. Então tudo isso vai botando o dólar para cima, vai colocando bolsa para baixo, os juros vai encorpando. A gente não pode esquecer que a gente está com um sério risco de o Banco Central brasileiro ter encerrado o seu ciclo de corte de juros, ou seja, a taxa de juros vai permanecer em 10,5%. Então, tudo isso incomoda o investidor e acaba acontecendo o que a gente vem vendo aí, né? O Ibov aí lutando para ficar acima dos 120 mil pontos, está quase na mínima do ano aí a Bolsa, e o dólar na região dos 5.400, né? Pois é, até a pergunta que eu ia te fazer sobre dólar, o Latos. Essa região de 5.400 ficará consolidada por um bom tempo? Como que você projeta o câmbio nesses próximos dias? E teve uma piora nas expectativas muito forte nessa semana, Latos. Exato, acho que a expectativa piorou. Vamos pegar um exemplo, né, Medina? Ontem, CPI fraco, que é um dado extremamente importante para os Estados Unidos, um Banco Central direcionando que tem sim chance de cortar uma ou duas vezes os juros esse ano. Bolsa lá fora bombou e aqui desabou, né? Então você percebe que é interno, né? É interno. Aí você pode até falar, olha, esse movimento dos Estados Unidos pode tirar fluxo de emergente? Até pode, mas não perto do que foi o movimento de ontem. E mesmo hoje, que as bolsas americanas, vamos dizer assim, não vou nem falar que subiram, mas se mantiveram estáveis, né, apesar de bater recordes também, aqui não conseguiu performar muito, né? A gente está falando de um Ibov 0,30 de queda e um dólar que poderia ter caído mais, está caindo 0,60, 0,70. Então, assim, claramente o cenário aqui ainda está complicado, o desconforto ainda está grande e, assim, 5.300, 5.400 é a nova realidade de dólar. A gente não tem cenário para um dólar mais baixo que isso. Jefferson Latos aqui conosco, galera comentando a participação do Latos com a gente. Tem muita gente pessimista, falando que Bovespa vai deixar os 100 mil em breve. Galera não imaginando que o ministro Haddad ficará muito tempo. Você coloca isso no racional, essa possibilidade, o Latos, de uma possível troca no comando do Ministério da Fazenda? Eu pergunto porque foi o que alguns burburinhos deram conta ontem, principalmente, Latos. Pensa assim, Medina, o Haddad, cara, ele não é um cara técnico, ele é um cara político, né? Então a indicação dele foi estritamente política, né? E ele é do PT e de uma ala importante do PT. Existe sim, de certa forma, uma busca do PT para dar visibilidade para o Haddad, para futuramente ele ser um possível candidato quando o Lula não tiver mais até mesmo na próxima eleição, se o Lula decidir não se candidatar, o Haddad é um forte candidato. E caso contrário, para as próximas eleições ele é um possível candidato. Então, o PT tem anseios muito maiores do que só a economia com o Haddad, né? Então a chance dele sair é muito baixa. Não é à toa que o Lula hoje, mesmo lá da Europa, traçou elogios aí pro Haddad, né? Então, o Haddad só sai se o Lula falar assim, ó, não quero mais você aqui. O Haddad mesmo pedir para sair, não sai.
Ô Latos, queria trocar o assunto e ir para Estados Unidos. Tivemos semana de decisão de juros, manutenção como já era bem esperada, mas as projeções dos dot plots indicando que as autoridades do Fed diminuíram a expectativa de corte de juros lá para um corte ainda esse ano. Mas os dados de inflação diminuindo a pressão inflacionária nos ativos, pelo menos, ô Latos, queria um panorama seu de Estados Unidos depois de tudo que aconteceu nessa semana, Latos. Bom, agora aparentemente a gente está começando a ver a economia americana sentir os juros, né? A gente teve um PIB, segundo a leitura, fraco, né, mostrando atividade fraca, a gente teve dados de PMI fracos, a gente teve um payroll um pouco mais forte, mas mostrando o desemprego mais alto, né? Saiu de 3,9 para 4. A gente teve um CPI fraco ontem e teve um PPI fraco hoje e um pedido inicial de seguro-desemprego alto. Ou seja, mostrando que a atividade está desacelerando, a inflação está desacelerando e o emprego está desacelerando. Tanto é que o Powell ontem, ele falou assim, olha, vamos ficar de olho no emprego e tudo mais. Então, assim, aparentemente é cedo para dizer, cravar que já virou o jogo lá nos Estados Unidos e a economia está sentindo os juros, mas, de fato, não dá para descartar esses dados que estão vindo, né? E caso continue tendo dados fracos daqui para frente, não está descartado aí de 1 a 2 altas, né? Mas que isso é pouco provável, viu, Medina? Bem pouco provável. Mas, em todo caso, o mercado entende que 2 cortes, né? O mercado entende que 2 cortes para esse ano está de bom tamanho. E o que o mercado não quer ver é a mínima chance de se sinalizar que teria que aumentar juros nos Estados Unidos, né? Que é o que se falava um mês atrás. Há um mês atrás, antes desses dados que eu citei, a palavra que era um zum, é que poderia talvez o Fed ter que voltar atrás e subir os juros. Isso, por enquanto, está mitigado. E a chance de ter 1 a 2 cortes está no ar. E o que anima muito o mercado, né? Não é à toa que vem fazendo máximas históricas lá, tanto S&P quanto Nasdaq. O presidente do Fed, Jerome Powell, foi bem taxativo ontem, falando que essa possibilidade de um aumento de juros nos Estados Unidos não é cenário base de ninguém. Foi o que a gente acompanhou ontem nas declarações do Fed. Curioso, né, o Latos, que esse cenário de aumento de juros fica no radar do investidor aqui no Brasil, né, por conta da precificação da curva, que tem indicado nos últimos dias um aumento de juros também. Mas para você é mais um mercado panicado do que necessariamente a tendência? Um pouco panicado. Acho que cenário para alta de juros no Brasil não tem. Acho que assim, está se direcionando um cenário pela desancoragem de expectativa, seja de inflação, seja fiscal, de que esse dólar ajuda muito nisso também, de que não tenha mais cortes. Agora, a alta de juros é um pouco de exagero da curva. A gente estava acompanhando isso, a gente estava discutindo isso hoje cedo até, que é um pouco de exagero do mercado precificar que pode ser que tenha uma alta de juros. Não tem cenário para isso. Lato, sempre bom te ter aqui no nosso Tarde TC News. Um forte abraço a você e até a próxima. Eu que agradeço, Medina. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço para você, para a Mari e para toda a audiência. Jefferson Latos conosco aqui no nosso Tarde TC News às 5h19. Só registrar, Ibovespa, como a gente tinha comentado, deu uma piorada no leilão de fechamento, terminou em queda de 0,31%, 119.567 pontos, ou seja, mais um dia de baixa para o Ibov, pressionado hoje por B3. B3 caiu 3,08%, R$10,08 os papéis da B3 no dia de hoje. Índice futuro e dólar futuro seguindo, vão até às 6h30 da tarde. Eu vou chamar o Lucas Florencio aqui para comentar sobre esses dois ativos e responder a dúvidas da audiência. Fala, ô Lucas, tudo certo com você? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Medina, tudo bem? Estou bem, e você? Boa tarde, Lucas. Tudo certo por aqui também, viu, ô Lucas? Vamos dar uma olhada no índice futuro? O índice futuro tá caindo 0,17%, 121.430 pontos. Deu uma piorada na parte agora da reta final da tarde, ô Lucas, que eu queria que você explicasse aqui pra nossa audiência o que também dá pra projetar, pelo menos pra abertura de amanhã. Maravilha, Medina. Boa tarde, Mar. Boa tarde a todos. Vamos lá. Hoje o índice abre muito próximo da mínima de ontem, né? E com os dados de inflação dos Estados Unidos,
havia uma perspectiva de melhora, mas como a gente está bem descorrelacionado, né, isso aconteceu só na parte da tarde aí por conta da fala do ministro da Fazenda. E aí, no horário da abertura do mercado americano, eu trabalhei uma venda na região dos 121.905, né, ali na sala ao vivo, onde a gente conseguiu pegar esse movimento de queda, né, uma vez que ele estava trabalhando com muita dificuldade para romper esse 122. Quando ele chegou próximo da mínima do gráfico diário, devido à distância do gráfico diário em relação também à média, e o cenário aí de piora já está meio que fadigado, né? A gente já vinha uma perspectiva de que o mercado poderia estar trabalhando uma busca por liquidez nessas regiões de mínima aqui pelos 15 minutos, que coincide com a mínima do gráfico diário, no 121.340, e aí foi pensando nisso na hora que o Haddad começou a comentar com a Tebet sobre gastos, redução, que de repente poderia trazer aquela narrativa que o mercado gostaria de escutar, aí o mercado puxou essa alta, a gente conseguiu capturar uma compra aqui no 121.275 e largamos lá na região do 121.930, nesse mesmo momento bateram no dólar, bateram nos juros principalmente, aí reforçou a nossa tese na compra, Medina. Perfeito, ô Lucas. No dólar futuro tá caindo 0,62%, nesse momento R$ 5,378. Dá uma analisada no câmbio, ô Lucas, que arrefeceu, né, as altas recentes depois das declarações do ministro Haddad durante o dia. Exatamente, Medina. Quando eu olho para o gráfico diário, eu tinha muita dificuldade de pensar em compra no dólar no intraday por conta da posição técnica, né? A gente já está bem esticado. Aí no gráfico de 5 minutos, que é o tempo que eu gosto de operar, quando a gente estava trabalhando ali na sala, o mercado estava bem lateral, perguntaram se tinha compra. Foi, pessoal, a compra nessas regiões é bem perigosa, devido à região estar numa de topo no gráfico diário, né? E aí quando aconteceu esse cenário, o mercado começou a ditar o lado, né? Começaram a bater no dólar, jogando o mercado para baixo e puxou esse primeiro movimento de queda. E aí a gente esperou um retorno, que foi um pullback de novo na região das médias aqui, a gente pegou uma venda no 90, né? E aí o mercado entregou aí essa perna de baixa pra gente, né? Depois acabou retestando essas regiões e ficou um pouco mais lateral. Mas não muda muito o cenário no gráfico diário. Olhando para uma perspectiva para amanhã, amanhã é sexta-feira, a gente tem que observar sempre a máxima e a mínima do candle de hoje, né? E principalmente essa região dos 44, porque como ele está esticado aqui da minha média na faixa dos 250, ele pode vir tentar brigar para fazer uma realização, né? Mas essa faixa aqui dos 44 funciona muito bem como suporte. Então, de olho nessa região, Medina. Legal, Lucas, bacana. Ô, Lucas, a gente vai trazer alguns papéis aqui. Eu gostaria que você trouxesse uma análise para B3. Os papéis ordinários da B3, B3SA3, foram os papéis que mais tiraram pontos do Ibovespa hoje. 3,08% recuo, R$ 10,08. O que você pode trazer em relação a esse ativo por conta do fechamento de hoje, Lucas? Isso, Medina, o ativo aí puxando quase 105 pontos no índice, né, praticamente. A gente teve um movimento de queda forte, tá distante das médias, principalmente da média de 20 e da 200, e olho para trás, a gente está numa região de suporte, Medina, nessa faixa dos R$10. A gente tem como monitorar essa região dos 10, se perder aí a faixa dos 9,80, um outro ponto de suporte é a faixa dos 9,20, e depois a região ali dos 8,17, né? Trabalha no movimento de lateralização aqui dentro dessa região, né? Desde o ano passado, então a gente fica entre topo e fundos, ou suporte e resistência, mas agora nesse movimento presente a gente está trabalhando uma tendência de baixa, muito chegando já próximo dessa região de suporte que historicamente segurou o mercado várias vezes. Estamos distante da nossa média 200. Então vale monitorar essa faixa dos 9,80 até os 9,20, porque aqui pode ser um divisor de águas para, quem sabe, aí um repique para buscar os 12 ou um movimento mais lateral daqui para frente. Boa, isso aí. Mari, dá tempo de trazer pedidos da audiência aqui, galera que quer ouvir a análise do Lucas Florencio. Quem você separou por aí, Mari? Ó, eu separei o Igor, ele mandou 2 pedidos pra você, viu, ô Lucas? Ele pediu pra você analisar Ambev e também pediu pra você analisar Itaúsa. Ambev fechou com uma queda de 1,60% aos R$ 11,09 e Itaúsa, na mínima do dia, caindo 1,03% aos R$ 9,57. Então, a Ambev, ela também trabalha em tendência de baixa, né? A gente vem observando aí uma construção de topos e fundos descendentes, né? Trabalhando abaixo das linhas médias, que traz esse viés de tendência de baixa, mas com uma amplitude já, né? A gente tem um preço esticado aqui da minha média de 20 e esticado da minha média de 200. Então, a gente tem uma abertura e isso geralmente tende a voltar, a retestar as médias, né? E aí esse voltar, a gente precisa monitorar se o mercado tem espaço para novas mínimas. A gente tem região de suporte agora só na faixa dos 10,70 até os 10,57. Depois dessa região, os próximos suportes ficam ali no 9,75,
9,20 e R$ 9,00. Caso ela consiga desacelerar esse movimento de queda e retestar a média de 20, a gente precisa, para ter um otimismo em relação ao ativo, de uma reversão desse topo aqui na faixa dos 11,90 para iniciar um processo aí para buscar novamente os 12. Caso contrário, o viés ainda é para baixo ou um movimento mais lateral devido a estar esticado o ativo. O outro é Itaúsa. Itaúsa. E TSA. Itaúsa trabalha com um movimento corretivo, numa região de suporte, região de 9,50. Opa, só deu aquela oscilação, Lucas, clássica ali da conexão pra voz ter sumido. Peço pra você retomar desde o início, Itaúsa. A gente está trabalhando numa região de suporte aqui, mais a média de 200 períodos, tá? Essa faixa dos 9,57. Ela deixou aqui um ombro, cabeça a ombro, né? Que é uma figura de reversão, tá? Então a gente tem que monitorar essa figura, porque se perder essa região da média de 200 períodos, que é o divisor de águas, a gente tem projeção para o ativo iniciar um processo de reversão para buscar os R$ 9,00, 8,22 e 7,71. Caso contrário, não venha a romper essa média de 200, a gente observa um processo de acumulação e aí a gente consegue projetar esse movimento aqui para cima. E aí a gente vai observar alvos maiores, ou seja, para buscar a faixa ali dos 10,80 novamente e depois a região ali dos 11,70. Então aqui é o divisor de águas, a média de 200 períodos, Medina, na faixa dos R$ 9,00. Boa, Lucas! Agradeço, hein, sua participação conosco aqui no Tarde TC News de hoje. Um forte abraço a você e até amanhã, Lucas. Obrigado, Medina. Obrigado, Mar. Um abraço para vocês. Obrigado a galera que tá escutando o TC News aí. Um abração para todos aí, tudo de bom. Ótima semana, finalzinho de semana aí. TC News. Seu resultado é nossa marca.